Nessa aula, você vai aprender um recurso importante em orientação a objetos, que são as interfaces. E para isso, nós vamos criar um novo arquivo, podemos colocar o nome de interface e vamos adicionar. E nós vamos colocar a estrutura básica do nosso arquivo, que é a função main. Então, o que é uma interface? Pode-se dizer, a grosso modo, que uma interface é um contrato que, quando assumido por uma classe, deve ser implementado. Você pode utilizar uma interface para definir alguns comportamentos específicos que uma classe deve ter. Daqui a pouco vai ficar mais claro. E para que uma interface é utilizada? Interface é utilizada pois nós podemos ter muitos objetos, classes, que podem possuir a mesma ação, métodos, porém podem executá-los de maneiras diferentes. Vamos então a alguns exemplos que vai facilitar o entendimento. Nós vamos começar criando duas classes. Nós vamos criar uma classe Jamilton e uma classe Obama. Eu vou utilizar esse exemplo, pois fica mais fácil entender o conceito por trás de uma interface. Então, aqui na classe Jamilton, o Jamilton ele é um cidadão, assim como o Obama. Então, eu posso criar uma outra classe chamada class cidadão, e dentro dessa classe cidadão, eu posso criar propriedades e métodos que tanto o Obama como o Jamilton têm. Nesse caso, eu vou criar um método chamado direitos e deveres. E esse método, todo cidadão tem direitos e deveres. Então, o Obama, eu posso colocar que ele é um cidadão. Então, eu posso falar que Obama herda de cidadão. Então, a classe Obama, ela herda de cidadão e a classe Jamilton também. Ambas as classes herdam de cidadão, porque o Obama e o Jamilton são cidadãos. Sabendo disso, eu posso agora, aqui dentro do nosso main, criar o objeto Jamilton e Obama. Então, posso escrever aqui Jamilton, eu instanciei o Jamilton, e ao utilizar aqui Jamilton, ponto, eu consigo acessar o método direitos e deveres. Antes disso, eu preciso utilizar aqui o open na classe, e agora eu consigo, então, utilizar esse método direitos e deveres. Eu posso, então, copiar aqui, e agora, ao executar, ele já exibe. Todo cidadão tem direitos e deveres. Se eu fizer a mesma coisa com a classe Obama, eu criei, então, aqui o objeto Obama, Obama, direitos e deveres, e ele já exibe normalmente aqui. Então, nós temos uma classe Obama e uma classe Jamilton que podem ter métodos específicos que são filhas da classe cidadão. Então, a classe cidadão, ela tem o que é comum em todos os cidadãos, tanto o Obama quanto o Jamilton. O Jamilton e o Obama sendo cidadãos, nós temos algumas diferenças entre eles. Por exemplo, o Obama, ele foi presidente. No momento que essa aula está sendo gravada, ele foi presidente. Então, vamos tratar ele como presidente. Para ser um presidente, você obrigatoriamente tem que ganhar uma eleição. Então, para essa classe Obama, eu poderia criar uma interface, e para criar uma interface é muito simples. É da mesma forma que você cria uma classe, só que você vai escrever interface no lugar de class. E aqui eu posso colocar, por exemplo, uma interface com o nome presidente. Ao criar essa interface, eu posso dizer que para ser um presidente, você precisa ganhar uma eleição. E esse ganhar uma eleição, ele pode ser diferente para cada tipo de pessoa. Por exemplo, no caso do Obama, ganhar uma eleição é diferente. Ele vai ganhar em outro país, a estrutura é diferente. Então, ganhar a eleição para o Obama é feito de uma maneira. Já ganhar a eleição para o Jamilton é feito de outra maneira. Eu nem sou afiliado a um partido ainda, eu teria que me afiliar a um partido. Mas o ponto é que, se o Obama for um presidente, ele precisa ganhar uma eleição. E para isso, quando você utiliza uma interface, você pode criar um método, ganhar eleição. Eu vou apenas abrir e fechar parênteses, e eu poderia criar esse método com corpo ou sem corpo. Nós vamos utilizar da maneira que é mais comum ser utilizado uma interface, criar um método sem corpo. Apenas fazendo isso, se você agora tentar utilizar essa interface, o que é uma interface? A grosso modo,
Uma interface é um contrato que, quando assumido por uma classe, deve ser implementado. Então, eu criei uma interface que é um contrato que diz que, se você for presidente, você precisa ganhar uma eleição. Você poderia ter atributos também, poderia ter mais métodos, nesse caso eu coloquei apenas um, mas poderia ter vários outros. Então, se eu tentar utilizar essa interface presidente aqui no Obama, ele precisa ganhar uma eleição para ser presidente. Então, eu posso adicionar uma interface, eu vou colocar uma vírgula, e aqui eu vou escrever, então, presidente. Eu posso ir colocando vírgulas e adicionando várias interfaces, se for necessário. Então, agora, o Obama, além dele ser um cidadão, ele também é um presidente. E, por ser um presidente, ele obrigatoriamente tem que ganhar uma eleição. E esse ganhar a eleição, ele pode ser diferente para o Obama e para o Jamilton. O Jamilton também pode ser um presidente. Eu posso colocar uma vírgula e escrever aqui que o Jamilton também é um presidente. Por enquanto, não. Então, ao colocar que o Obama é um presidente, se eu tentar agora executar, ele vai dar uma mensagem de erro, falando que, como eu estou utilizando a interface presidente, obrigatoriamente eu preciso sobrescrever esse método ganhar a eleição. Então, realmente, para ser presidente, eu preciso ganhar a eleição. Logo, aqui dentro do Obama, eu preciso indicar como ganhar uma eleição, pois eu estou utilizando uma interface presidente. E uma interface é um contrato que, quando assumido por uma classe, deve ser implementado. Então, ao adicionar uma interface aqui na nossa classe Obama, ao implementar uma interface, nós precisamos utilizar obrigatoriamente esse método ganhar eleição. Eu posso, então, sobrescrever esse ganhar eleição utilizando override, fun, ganhar eleição, e em seguida eu coloquei um println, ganhar a eleição nos Estados Unidos. Agora sim eu posso tentar executar, e ele executa normalmente. Por quê? Porque eu utilizo a interface e eu sobrescrevo esse método definido na interface. E para que a interface é utilizada? É utilizada pois podemos ter muitos objetos, classes, que podem possuir as mesmas ações, porém, podem executá-las de maneiras diferentes. Então, aqui o ganhar a eleição, nesse exemplo, ele pode ser diferente. Eu posso, por exemplo, agora, escrever aqui o Obama.ganhar eleição. E ao executar mais uma vez, ele já mostra ganhar a eleição nos Estados Unidos. Se o Jamilton também for presidente, que pode acontecer, eu posso utilizar essa interface presidente aqui no Jamilton. Se eu tentar executar, ele vai dar o mesmo erro, pois eu preciso também implementar esse método. E ao sobrescrever o método ganhar a eleição aqui dentro de Jamilton, utilizando override, fun, ganhar a eleição, no Brasil, o Jamilton pode ganhar a eleição de uma maneira diferente. Então, eu utilizo interfaces para que nós possamos compartilhar ações entre classes, mas que podem ser feitas de maneira totalmente diferentes. Então, eu posso criar uma interface presidente se esse método ganhar a eleição, ele pode ser totalmente diferente para o Obama e para o Jamilton. Eu poderia ainda criar uma outra interface, que eu poderia colocar o nome de pai, uma interface pai, e ele tem o método tem filho. Então, todo mundo que é pai precisa ter filho. Então, você precisa utilizar esse método tem filho. Então, por exemplo, aqui no Obama, ele também é pai, além de presidente. Eu posso colocar, então, que ele vai implementar essa interface pai, e ao executar, ele já vai dar uma mensagem de erro, falando que o Obama precisa ter esse método tem filho. Então, eu posso justamente fazer isso. Sobrescrever o método tem filho, e agora, se eu executar mais uma vez, ele não dá nenhuma mensagem de erro, e o Obama, ele agora pode ganhar uma eleição, e eu posso escrever também Obama.tem filhos. Na verdade, é filho no singular. Podemos, então, executar, e agora o Obama ele pode ganhar uma eleição, e ele pode ter um filho. E o ter filho, novamente, ele pode ser diferente para cada uma das pessoas. O Obama poderia, por exemplo,
ter 3 filhos, 2 filhos, o Jamilton poderia ter, por exemplo, um filho. Então, quando essas ações precisam ser utilizadas de maneira diferente, você pode, então, utilizar uma interface para isso. Durante as próximas aulas, você vai utilizar esses conceitos dentro dos seus códigos e vai ficando mais fácil de compreender. Até a nossa próxima aula!